Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa análisezinha do livro de Juízes, agora nós chegamos na saga de Sansão. Só que entre Abimeleque e Sansão tem só um juiz que julgou aqui, que é um tal de Abidom. Primeiro me chamou a atenção esse nome aqui, Abidom, que é o mesmo nome que aparece lá no Apocalipse, né? Que seria o anjo destruidor, né? Abidom, que em grego é Apólion. Só um nome que é parecido, tá? Isso aqui me chamou a atenção. E aqui também me chamou a atenção, né? Que ele fala que esse tal de Abidom, ele teve 40 filhos, 30 netos, e cavalgava sobre 70 jumentos. São números exagerados, né? Mas que lembram mesmo que ele coloca aqui em Abimeleque, né? Que fala que tinha 30 filhos. Abimeleque não, Jair, perdão. 30 filhos, 30 jumentos e 30 cidades. Então parece até um padrãozinho do livro, tá? Aqui é só uma curiosidade. Aí nós entramos então na saga de Sansão, né? Aqui diz assim, ó: depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. O nascimento de Sansão eu não vou contar aqui, porque eu já mostrei em outros vídeos, tá? Que parece que segue um padrão na Bíblia, né? Apareceu um anjo, uma mulher estéril e tal. Eu já falei isso em outros vídeos, então não vou entrar em redundância. Eu só grifei aqui o nome de Sansão, porque o nome de Sansão em hebraico é Shinshon. E Shinshon é derivado da palavra Shemesh, em hebraico, que é sol. Então ninguém sabe exatamente o que significa o nome de Sansão, mas um dos mais prováveis seria filho do sol, tá? Porque é um nome que remete ao sol. O que é estranho, né? Porque nomes ligados ao sol geralmente vêm de culturas gregas, né? Pagãs, que são nomes solares. Mas o nome de Sansão é basicamente isso. Seria como se fosse um filho do sol, tá bom? Aí aqui fala o seguinte, ó: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, é uma mulher que ele gostava. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então aqui está falando que Leão, por uma força sobrenatural, ele matou um leão com a própria mão, sem ter nada na mão, sem ter faca nem nada. Só que é engraçado que Davi também faz isso, né? E Davi tecnicamente é até mais forte que Sansão, segundo a narrativa aqui de Samuel, que fala assim, ó: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o de sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba. Ok, Davi pegava o leão pela barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Então Davi matava urso e leão, quer dizer, ele, tecnicamente então, Davi era mais forte que o próprio Sansão. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então, tecnicamente, isso aqui não seria nada. Deveria ser uma coisa muito comum na época, se a gente for tomar como literal essas narrativas. Aí depois que Sansão mata o leão, diz assim, ó: e depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Então essa narrativa aqui é meio confusa e meio absurda, né? Porque o corpo do leão já devia estar entrando num estado de decomposição, né? Porque passaram-se aqui alguns dias. E mesmo assim Sansão passa por ali, e o corpo do leão tem mel. Tem mel e tem abelhas, né? Um enxame de abelhas. Então como que um corpo de um leão morto vai produzir mel? Isso é humanamente impossível, né? Biologicamente impossível. A não ser que tenha caído sobre o corpo do leão daquelas colmeias de abelha, mas a narrativa não diz isso, então fica uma coisa bem confusa. Tanto que Sansão faz um enigma para os filisteus sobre isso, e os filisteus não acertam, porque ele fala assim, ó: então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. O comedor aqui que ele está falando é o leão, e a comida é o mel. O forte é o leão, e a doçura é o mel. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. É claro, como é que alguém vai adivinhar um enigma desse? Porque é completamente impossível. Primeiro que aquele não deu a saber a ninguém, ó, não lhes deu a saber que tomaram o mel do leão. Então ele não contou para ninguém o que aconteceu. Então como que alguém ia adivinhar, nesse enigma aqui de Sansão, que de um leão ia sair mel? Então uma coisa bem absurda, né? E até um pouco estúpida, né? Aí aqui temos mais uma narrativa miraculosa, né? Que fala assim, ó, que Sansão fugiu e se escondeu lá dos filisteus. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede cairei na mão destes incircuncisos? Então aqui Sansão está sendo folgado, né? Ele fala: pô, Senhor, agora eu vou morrer de sede aqui? Basicamente isso que ele está falando. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu.
e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Lei até o dia de hoje. Quer dizer, é parecido com Moisés lá que tirou água da rocha, né? Uma coisa mais sobrenatural e meio fantasiosa. Aí aqui no capítulo 16 diz que Sansão foi a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Lembra que eu falei que a mãe de Abimeleque ali não era prostituta? Porque na mãe de Abimeleque você tem ali esse terminho aqui, ó, Ishá, em hebraico. Aqui, ó, Aleph, Shin e o rei. Você tem aqui Ishá, que seria a mãe de Abimeleque, que seria uma outra mulher. Só que aqui nessa mulher prostituta aqui de Sansão, você tem Ishá Zoná. E Zoná é prostituta em hebraico. Só que em Abimeleque não tem. Por isso que eu falei naquele vídeo que uma tradução melhor seria uma outra mulher, ou uma amante no máximo, mas não prostituta, tá? Então aí é um errinho das bíblias aí. A mãe de Abimeleque não era prostituta, senão teria essa palavrinha aqui, ó, Zoná. Eita, esse aplicativo aqui é ruim de usar, viu? Você não pode encostar que ele rola a página inteira. Ó, então aqui é Ishá Zoná, uma mulher prostituta, tá bom? Aí aqui a gente começa a ver na narrativa que Sansão ele é um tanto tolo, né, na narrativa, que fala assim, ó: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Ela está perguntando de onde vem a força dele. Aí Sansão diz: se você me amarrassem com 7 vergas de vime fresco, que ainda não tivessem seco, eu me enfraqueceria, e eu seria como um homem qualquer, fraco. Aí os filisteus vão lá, pegam 7 vergas de vime fresco, que ainda não estavam secos, e amarram ele. Aí ela vai lá, avisa ele consegue fugir. Então, o que ela acontece aqui? Ela faz uma pergunta para ele, de onde vem a força dele. Ele mente para ela, né, para saber se ela é fiel a ele ou não. E ela não é fiel a ele, ela vai correndo contar para os filisteus. Beleza. Só que aí ela pergunta de novo. Ó, disse então Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E o mais irônico é que ele responde, ó: se me amarrassem fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui o que ela faz? Ela pega cordas novas, ela amarra ele com ela e disse, ó: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O espia estava na recâmara interior, então quebrou seus braços como um fio. E ele foi enganado 2 vezes aqui por Dalila, porque toda vez que ele contava o segredo para ela, ela ia lá correndo contar para os filisteus. Mas, como se não bastasse, tem uma 3ª vez ainda aqui na Bíblia. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Aí ele diz: se teceres 7 tranças do cabelo da minha cabeça com liços de teia, e elas fixou com liços de teia, e elas fixou com uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do sono, arrancou a estaca das tranças tecidas, justamente com o fio de teia. 3 vezes ela pergunta para ele de onde é a força dele, justamente para entregar ele para os filisteus. Mas aí, como se não bastasse, ela pergunta uma 4ª vez, aí ele fala a verdade. Quer dizer, dentro da narrativa tem que ser muito trouxa para você falar o segredo da sua força para uma mulher que já te enganou 3 vezes, pessoal. Olha aqui, ó. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aí Dalila vai lá e corta os cabelos dele. Quer dizer, então é muito curioso, né, que Sansão, mesmo depois de toda vez que ele contava uma mentirinha para ela, para testar, ela ia contar aos filisteus, ele ainda cai nessa e conta a verdade para ela. Aí, pessoal, essa aqui é uma imagem de um homem que ele ficou 50 anos sem cortar o cabelo, tá? Porque nessa saga de Sansão aqui, primeiro que é estranho, né, a força dele não vinha do cabelo, a força dele vinha de Deus. Esse cabelo aqui para ele é que nem aquela história da Disney, do Dumbo, que o Dumbo podia voar, ele achava que era a pena que fazia ele voar. Então é uma coisa meio mística, né? E segundo, se Sansão nunca tivesse cortado o cabelo dele ia ser assim, ó, extremamente grande, né, pesado e com certeza anti-higiênico, né, seria nojento, tá bom? Aí disse ela, Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Ué, então o Senhor estava no cabelo? Quer dizer que só pelo fato dele ter cortado o cabelo, o Senhor se retirou dele? Isso aqui é uma história mística, né, pessoal? Isso aqui não é verdade nem aqui nem na China. Isso aqui é só uma história fabulosa. Até o Chapolin uma vez fez um vídeo brincando, né, a peruca de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom. Esse sacrifício é seu próprio Sansão, um sacrifício com um deus pagão. E para se alegrar, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo,
Aí Sansão, cego, já que furaram os olhos dele, sendo ali escarnecido pelos filisteus, ele pede força para Deus uma última vez. E ele fala, que morra eu com os filisteus. Por que ele não pediu para continuar vivo? Porque ele poderia ter continuado a vida, ele só ia estar cego, tudo bem. Não? Ele podia ter continuado vivo, mesmo sem enxergar, ou Deus poderia uma hora ter recuperado a vista dele, até porque a força dele ia voltar, porque o texto fala que o cabelo dele já estava crescendo de novo. Mas o que Sansão pede aqui é literalmente a morte. Ele fala, morra eu com os filisteus. Aí ele se inclina com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Que também é meio absurdo, né, pessoal? Você destruir as colunas principais de um templo, dificilmente você ia destruir todo o templo, né? Só a não ser que fosse um efeito dominó, né? Mas mesmo assim eu acho muito improvável isso daqui, tá bom? Então tá aí, pessoal, essa aqui é a sagazinha de Sansão. Mais um juiz, tá bom? Sansão com certeza é um personagem criado. Eu já fiz um vídeo para membros comparando a história dele com a de Hércules, tá bom? Então quem gostou dá um like aí no vídeo, já sabe, ativa o sininho. Isso ajuda o canal. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.